sejam todos muito bem-vindos. Eu convidava agora a igreja a levantar-se para fazermos a nossa leitura congregacional em Atos, capítulo 1, os versículos 1 a 11. Todos juntos? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Hoje é o domingo em que lembramos e celebramos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi visto pelos seus discípulos e subiu para o céu, onde está agora à direita do Pai. Hebreus 7 declara: Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, Jesus intercede por nós, está connosco, e um dia voltará para nos buscar e reinaremos para sempre com ele. E tudo isto é motivo para exultar a Deus com tudo o que somos. E nós vamos agora entoar o hino Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde
Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus que Ele deu o seu Filho por nós. Amém. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós é tão poderoso e extravagante que transforma tudo. Portanto, nós não podemos ficar calados ou parados. Vamos então cantar deste amor e demonstrar o amor que está em nós. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz. Pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma,
com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A igreja pode se sentar, nós vamos ter agora um momento de oração. Vamos orar então. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigada porque Tu nos permites adorar-te. Grande é o Teu amor por nós, Senhor. Imensurável, profundo. Enfim, não há palavras para descrever o Teu grande amor, Senhor. Obrigada. Nós não merecemos o Teu grande amor e muito menos o conhecemos tão profundamente, pois o Teu amor é perfeito. Maravilhoso és Tu, Senhor. Obrigada. Acompanha-nos ao longo deste dia, fazendo-nos reparar o quanto Tu estás presente, Senhor, o quanto o Teu amor está presente nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pelas Tuas bênçãos, mas obrigada pela Tua presença em nossas vidas, seja em que circunstâncias for. Nós sabemos que Tu estás sempre presente, no barco, na tempestade e também nos dias que nós temos felizes, com grandes bênçãos que Tu nos concedes. Senhor, obrigada. Em nome de Jesus, amém. Grande e maravilhoso Deus, ó Pai, santo Tu és, Senhor Deus, e miserável somos sem Ti, ó Senhor Deus. Ó Pai, queremos, ó Pai, primeiramente pedir que não se afaste de nós por nenhum momento, Senhor Deus. Sem Ti não somos nada, Senhor Deus. Assim nós cremos, Senhor. Assim nós reconhecemos que Tu és soberano em nossa vida, Senhor Deus.
O teu amor é tão grande sobre nós, nos constrange, ó Pai. Ó Pai, nos ajuda, ó Pai. Ajuda-nos a nos sujeitarmos à tua vontade, Senhor Deus. Que o teu querer seja soberano em nossas vidas, Senhor Deus. Que nada façamos aquilo, Pai, que não esteja na tua vontade, nos teus planos, Senhor Deus. Ó Pai, seja com essa igreja, Pai. Queremos ser uma igreja que reflete a tua imagem, Senhor Deus. Queremos ser uma igreja que ama, Pai. Queremos ser uma igreja que aprende da tua palavra e ensina sobre o teu amor, Senhor Deus. Que as pessoas possam ver a ti através de nós, Senhor Deus. Que essa igreja possa, ó Pai, diminuir em ego, diminuir em nós mesmos, para que tu possa crescer, para que o teu reino cresça através de nós, Senhor Deus. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a levar através dessa comunidade, ó Pai, o teu amor. Através dessa comunidade, a tua palavra, Senhor Deus. Dá-nos um coração ensinável para que possamos aprender mais sobre ti, Senhor Deus. Um coração humilde, Senhor Deus. É isso que eu te peço, que esse culto possa ser maravilhoso. E receba, Senhor Deus, cada louvor, cada palavra aqui falada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter agora o momento da recolha das ofertas e eu queria pedir ao irmão Vermelho, se bem que eu não estou a ver, para nos ajudar. E a igreja pode se levantar. Então, queria pedir então ao Paulo Lourenço para nos ajudar na recolha das ofertas enquanto nós cantamos o hino Olhando para Cristo. Contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas.
pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Muito obrigado, Senhor Deus, por este dia. É com grande alegria que estamos aqui a louvar o Teu santo nome. Obrigado também por todas as pessoas que puderam ofertar hoje. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar e, se tiver uma cópia da Palavra de Deus, pode abrir para 1 João, primeira carta de João. Tão bom estarmos aqui hoje. Eu gostei tanto dessa frase no hino que acabamos de cantar: concede unção aos teus servos. E é isso que eu desejo neste momento, que Deus possa conceder a sua unção, o seu poder, o seu amor, essa chama nos nossos corações para podermos servir ao nosso bom Deus com tudo o que somos. Na semana passada terminamos uma série de pregações, Paz em Casa. E para mim, enquanto pastor, um dos desafios que tenho de vez em quando é de escolher qual vai ser a próxima série de pregações, qual vai ser o próximo livro ou tema que vamos abordar nos sermões da igreja. E quando já temos o tema ou a série já escolhida, já fica mais fácil para eu, para o pastor Mateus. Sabemos que na próxima semana, próxima passagem, trecho que vai ser pregada, mas a escolha daquilo que vai ser pregado é importante. Toda a palavra de Deus é proveitosa e boa, mas queremos ser uma igreja bem alimentada e queremos pregar todo o conselho de Deus. Esse é o objetivo de nós enquanto igreja. Esta semana, Sara perguntou-me, então, como vais escolher o próximo livro, o próximo tema de pregações? E fez-me pensar um pouco sobre este assunto. Obviamente, a oração é o principal. Preciso orar. Deus guia-me, orienta a minha vida, ajuda-me neste processo de escolha. E às vezes vejo as necessidades da nossa congregação. Por exemplo, paz em casa. Eu vejo na minha casa e nas nossas famílias, enquanto igreja, o quanto precisamos do ensino da palavra de Deus para sermos maridos, esposas, filhos, pais, solteiros. Tudo isso que falamos para a honra e glória de Deus. Outras vezes pergunto aos outros líderes da igreja o que acha, qual é o vosso sentimento sobre aquilo que a igreja está a passar. Por exemplo, no ano passado foi o pastor Mateus que escolheu as pregações em 1 e 2 Timóteo e foi muito bom. E outras vezes pergunto a toda a igreja o que desejam ouvir. E, por exemplo, em 2023, vários de vocês pediram, olha, queremos um estudo em Apocalipse. E então estivemos 38 semanas nesse livro abençoado, foi muito bom. Acho que tenho aí um slide de todas as pregações que temos feito ao longo dos últimos anos. Não é esse. Nem é esse. É outra. Deixe estar. É um com todas as imagens das pregações. Mas pronto. Mas uma coisa é certa. Se tu fazes parte desta igreja, queremos que recebes o alimento da palavra de Deus através da pregação e através da escola bíblica dominical. Encorajo-vos de virem à escola dominical para irem mais profundos no estudo da palavra de Deus. Então, hoje começamos um novo livro e série de pregações em 1 João. E esta pequena carta, escrita pelo apóstolo João, quase no fim da sua vida, é uma carta poderosa, objetiva e crucial para a nossa saúde espiritual.
O apóstolo João dá-nos vários motivos pelo qual precisamos ler e ouvir este livro. Por exemplo, aqui hoje vamos ler o livro todo, mas em 1:4 diz o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Quer ser mais alegre? Então lê o livro de 1 João, a carta de 1 João. Em 2:12 ele diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos serão perdoados os pecados. Um outro motivo pelo qual devemos ler é para conhecermos quem somos aos olhos de Deus. Muitas vezes precisamos ser lembrados do facto que somos amados, que somos perdoados, que somos livres. Outro motivo é em 2:26. Ele diz: eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Nós vamos ler esta carta porque não queremos ser enganados. Precisamos de verdade para orientar as nossas vidas. E, finalmente, no fim do livro, em 5:13, diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Queres ter a certeza da vida eterna? Tu podes ter a certeza da vida eterna. E este livro mostra-te como tu podes ter essa confiança. Então, portanto, desejamos tudo isto, queremos uma alegria mais profunda, queremos saber quem somos aos olhos de Deus, queremos ser protegidos contra falso ensinamento, queremos ter confiança sobre quem somos agora e para onde vamos. Então esta carta aborda estes temas, revela verdades transformadoras, revela quem Deus é e como podemos viver em comunhão com Ele. Tenho um pedido para vocês ao longo das próximas semanas. Todas as semanas eu peço para vocês lerem o livro de 1 João. Conseguem fazer isso em 16 minutos. É possível ler a carta inteira. Então, se não estás a ler a Bíblia, é um bom lugar para onde começar. Se já estás a ler a Bíblia, dizes: eu já tenho um plano de leitura, mas 16 minutos ao longo da semana não te vai matar, vais conseguir. Então, quanto mais leres a Bíblia, melhor. E hoje vamos fazer algo que não sei se já alguma vez fizemos na nossa igreja. Vou ler a carta inteira. E então acompanham comigo nas vossas Bíblias. Fazemos isto por alguns motivos. Isto não é original. Há outras igrejas que tenho visto que têm esta prática. Mas a palavra de Deus é poderosa. Às vezes, eu enquanto pregador, eu caio no erro de sobre-explicar a palavra de Deus. Por muitas palavras e é um bom desejo de tentar explicar todas as facetas de tudo, falo demais. Ninguém disse amém aí. Eu sei que estavam a pensar, bem, ele fala demais às vezes. Mas às vezes é assim, eu falo demais. E às vezes é simplesmente o que é preciso é soltar a palavra de Deus para vocês poderem ver por vocês próprios a beleza, o poder, a grandeza, o impacto por vocês próprios da palavra de Deus. Então, é isso que vamos fazer sem mais demoras. 1 João, capítulo 1. Estão prontos? Cá vamos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabes todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos,
Permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratique o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhuma homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem da língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito de Anticristo, do qual já ouviste, que há de vir e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo não os ouve. Nós somos de Deus.
Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito e o que testifica. E o Espírito é o que testifica. Porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estas três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estas três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creio no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida.
aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que ora. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Esta é a palavra de Deus. E não sei se perceberam ao ouvir toda esta carta lida de uma só vez. Há várias palavras que aparecem várias vezes. Acho que, Sara, tens aí essa nuvem das palavras que mostraste. E há várias palavras aqui. Vida e luz, Deus, amor, ódio, pecado, Pai. Há muitas palavras diferentes. E uma das coisas que notamos nesta carta é que é um livro de simplicidade. Fala, por exemplo, Deus é luz e nele não há trevas. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Esta é uma carta muito simples e direta, objetiva, tudo com o preto no branco. Então, no mundo de cláusulas, de exceções, no mundo cheio de incertezas e dúvidas, a voz da palavra de Deus, a voz desta carta de 1 João, ressoa como uma trompeta, com firmeza, com clareza. Há certas coisas que podemos ter a certeza absoluta. E essas coisas encontram-se na palavra de Deus. Então, é um livro de simplicidade e é um livro de certeza. Não há dúvidas. É interessante. Os escritores do Novo Testamento, especialmente, têm personalidades diferentes. E toda a escritura é inspirada por Deus. Mas cada escritor também tem a sua personalidade, que muitas vezes é vista através das suas cartas. E Paulo, por exemplo, é muito objetivo, no sentido, faz uma declaração, é como um advogado. Se é assim, portanto, devemos andar desta forma, e tem um argumento que desenrola muito linear. João, eu não sei se vocês repararam, mas ele fala de um assunto, por exemplo, o amor aos irmãos, em capítulo 2, e parece que tem arrumado o assunto aí. Mas depois volta a falar do mesmo assunto mais tarde. E faz isso várias vezes. Às vezes é mais como um círculo, uma vez de uma linha. Mas este é um livro de simplicidade, um livro de certeza. E esta clareza, esta certeza, esta simplicidade encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. O desejo desta carta é que todos nós possamos conhecer Jesus melhor. E o poder de Jesus que habita em nós. O amor de Jesus que recebemos é o amor que nós agora vivemos nele e transmitimos uns para com os outros. Então, é um livro de simplicidade e de certeza, mas também reparamos como fala sobre a identidade de Jesus. Aqui, logo no início, fala sobre Jesus. Diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Logo aqui, o apóstolo João está a falar da mensagem de Jesus que ele tinha transmitido para estes seus leitores e para nós. Aquilo que foi primeiro declarado é aquilo que nós precisamos acreditar e afirmar. A ideia aqui é que a mensagem, uma vez dada, não pode ser alterada, não pode ser mexida. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, precisa ser transmitida com clareza sempre. E realmente podemos ver que há uma preocupação, mesmo
na igreja primitiva aqui, de várias pessoas. Ele fala sobre falsos mestres que entraram. E é por isso que ele enfatiza tanto a identidade de Jesus. Nós, hoje em dia, há muita gente que gosta de Jesus, que fala de Jesus. Até há crenças e igrejas que podem dizer, sim, acreditamos em Jesus. Mas estão a acreditar em Jesus conforme as Escrituras? Nesta altura, é difícil saber exatamente o contexto para qual João estava a falar, mas nesta altura, provavelmente havia falsos mestres que estavam a dizer, olha, tudo o que é matéria neste mundo é errado, é mau. E assim Jesus, quando ele veio a este mundo, ele não veio corporalmente, ou quer dizer, possivelmente no seu batismo, a essência de Cristo habitou sobre o Cristo humano e havia umas grandes confusões por causa destes falsos ensinamentos. E é por isso que aqui o apóstolo João enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, ele é desde a eternidade, ele é o primogênito, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Enfatiza a divindade de Jesus, mas também a humanidade de Jesus. Para estes falsos mestres que estavam a distorcer verdade sobre Jesus, João diz, Jesus se encarnou. Ele veio a este mundo. Jesus é completamente Deus e completamente homem. E ele fala sobre a humanidade de Jesus, até falando sobre, ele diz, tocar. Aquilo que as nossas mãos tocaram da palavra de vida. A palavra de vida fala de Jesus por tudo o que ele é. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E João está a dizer, esse Jesus é o mesmo Jesus com que eu estive, que eu inclinei a minha cabeça no seu peito. É esse Jesus que eu abracei, que toquei. Ele é completamente Deus e completamente homem. E ao longo desta série de pregações vamos falar de doutrina profunda e simples, mas tão importante. Há certos ensinamentos sobre Jesus Cristo que não podemos abrir mão. Temos que declarar a fé ortodoxa, a fé conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras. Nunca distorcer isso. E agora, isto não é simplesmente uma aula de teologia, se bem que João fala muito sobre a identidade de Jesus e estes pormenores importantes, fala também sobre como isso vai se relacionar às nossas vidas. Diz, quem conhece Cristo deve andar como Cristo andou. Então não é suficiente simplesmente ter um livro de teologia e afirmar todas as verdades sobre Jesus. É preciso andar como ele andou. João aqui afirma a eternidade de Jesus, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. E é ele que é o caminho pelo qual podemos ter comunhão com Deus. Queres ter comunhão com Deus? Possivelmente tu estás aqui hoje à procura de respostas pela tua vida, de clareza. É muito na moda dizer, não podemos ter certeza de nada e simplesmente temos que apalpar e tentar fazer o melhor possível neste mundo. Mas uma coisa é certa, Jesus veio a este mundo, ele é a luz do mundo. E quando tu receberes Jesus e acreditares em Jesus, o que acontece? Há luz para a tua vida, luz para o teu caminho. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha para ti. Então, ele é o caminho pelo qual temos comunhão com Deus. Ele diz, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E versículo 4.
Diz, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Agora, estão com as Bíblias abertas ainda? Quantos de vocês têm, levanta a mão na vossa Bíblia, o vosso gozo? Levanta a mão. Algumas. Quantos de vocês têm o nosso? Alguns? Algumas? Estão a perceber? Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso ou o nosso? Qual é? Nosso? Vosso? Ok. Há uma diferença aqui, não é? Em algumas traduções é nosso. Nesta tradução, que é vosso. Realmente, não interessa qual for. Porque falar de Jesus Cristo traz grande alegria. E receber essa mensagem de Jesus Cristo resulta em grande alegria também. João, aqui, é mais ou menos 60 anos depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. João é o único discípulo ainda vivo. Ele é um homem idoso, é por isso que ele fala tantas vezes, filhinhos. Ele sabe, ele é o idoso. Mas ainda assim, 60 anos depois de ele ter visto Jesus, e em breve ele vai ver Jesus de novo no livro do Apocalipse. Mas João aqui diz, aquele com quem andei, ouvi as suas palavras, estive com ele, toquei nele, estive lá quando ele morreu, quando ele ressuscitou e apareceu a nós. Ele diz, a minha alegria é proclamar esse Jesus. Igreja, não há maior alegria do que proclamar esta mensagem. E não há maior alegria do que andar com Jesus e conhecer Jesus. E buscar Jesus com tudo que nós somos. Ele é a fonte da alegria verdadeira e plena. Estão empolgados para podermos estudar esta carta ao longo das próximas semanas? Espero que sim. O meu desejo é que Jesus brilhe entre nós, que possamos conhecer Jesus cada vez mais e que possamos sentir esta gozo, esta alegria que possa se cumprir nos nossos corações, à medida de conhecer Jesus cada vez mais. Pai nosso, eu oro que neste momento Tu possas falar aos nossos corações e fazer a Tua obra. Senhor, há entre nós todo tipo de pessoa. Há pessoas aqui hoje provavelmente incrédulas. Senhor, eu oro que o testemunho que João fez há quase 2000 anos atrás, sobre aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou, que esta mensagem que ele agora está, através desta carta, a transmitir para nós hoje, que esta mensagem possa encontrar casa no coração daquele que está aqui hoje incrédulo. Oro que estas palavras possam desfazer as trevas e possam trazer luz para os que andam confusos, para os que andam incertos, para os que não têm a certeza da vida eterna, para os que não sabem para onde vão depois desta vida. Oro, Senhor, que estas pregações, estas leituras em 1 João possam trazer fé na vida do incrédulo. E, Senhor, oro para a pessoa que está aqui hoje, que crê, mas possivelmente afastado, derrotado, desorientado. Eu oro que hoje esta mensagem, que a nossa fé é a nossa vitória, que já vencemos, que temos o Espírito que habita em nós, que essa mensagem possa trazer vida e vigor às nossas almas. Senhor, para nós que temos conhecido o Senhor Jesus ao longo de décadas, tal como o nosso irmão apóstolo João, eu oro que ao ler esta carta mais uma vez, que essa chama de afeições e amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo possa brilhar cada vez mais. Que possamos amar Jesus mais do que já alguma vez amamos Jesus nas nossas vidas.
Então, Senhor, é isto que pedimos. Pedimos ousadamente tudo isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há 2 semanas atrás, fizemos uma viagem missionária. E aqui, se quiser, podem apagar o vídeo de hoje, da transmissão. E queria convidar as pessoas que